Estamos estudando o arrebatamento. Arrebatamento é uma doutrina relacionada às coisas do fim. E o estudo das coisas do fim tem o nome de escatologia. Escatós vem do grego, que significa último, últimos dias. Logia, estudo. Então, escatologia, o estudo das coisas do fim. Paulo fala que nós seremos arrebatados juntamente com ele, juntamente com os santos que já morreram, para o encontro com o Senhor nos ares. Esse traslado, essa subida, esta ida é o arrebatamento. E durante a ida nós teremos a transformação dos nossos corpos físicos. Para quem estiver vivo, para quem estiver morto também vai receber a ressurreição do corpo. Por quê? Porque as coisas terrenas não podem herdar as coisas eternas, as celestiais. O nosso corpo não resistiria viver no céu, na esfera espiritual. Jesus, quando ressuscitou, nós vimos pelos relatos que muitas coisas ele podia fazer. Ele atravessava a parede, ele aparecia, desaparecia. Então, vai existir uma transformação do nosso corpo, resultado do processo final de salvação, porque conforme a gente já falou, nós fomos salvos pela obra de Cristo na cruz, nós estamos sendo salvos pelo processo de santificação, a redenção da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções que residem na alma, e finalmente, por último, o nosso corpo será ressuscitado, será transformado. Então se completa todo o processo de salvação previsto na Escritura. E essa ressurreição é a glória final, tanto que Paulo fala que se não houver ressurreição, de que adianta a nossa fé? Se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Então a esperança da ressurreição é algo que nos move, que nos faz ansiar por este momento como a completude, ponto final de todo o processo de salvação, de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então, será que Jesus falou alguma coisa sobre o arrebatamento? Vamos dar uma olhada nos últimos momentos dele aqui na terra e ver se há algum indício desse encontro nos ares. Em Marcos 16, verso 14, diz que Jesus apareceu aos 11 e ele não dá muito detalhe e diz no 19 que depois de ter falado com os discípulos foi elevado ao céu. Mateus não fala e João também não fala. Então em Lucas a gente tem também uma descrição e Jesus estava com quem? Estava com seus discípulos. Em Lucas 24, verso 30, diz que Jesus os levou em direção a Betânia. E no Monte das Oliveiras, ele parou ali, ele não chegou a ir até Betânia, porque esses dois lugares ficam na mesma direção, porque o texto bíblico, ele dá uma ideia, pode parecer que eles teriam ido até Betânia. Não, eles foram em direção a Betânia, e no Monte das Oliveiras, enquanto os abençoava, foi retirado de entre eles e levado ao céu. E nós temos então em Atos também a continuação da descrição de Lucas. Atos logo no primeiro capítulo, no versículo 2 diz assim, que depois de haver dado mandamentos aos apóstolos, aqueles que ele escolhera, ele foi elevado às alturas. Ele passou durante 40 dias falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Deles quem? Dos discípulos. Ele estava conversando com os discípulos no Monte das Oliveiras. E
uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando os discípulos com os olhos pregados no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse relato de Lucas é mais detalhado e ele fala de algumas coisas bem importantes e que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, com quem Jesus estava? Ele estava com os seus discípulos. E qual é a frase? Tem um detalhe antes da gente ir para o final desse texto, né? Quando eu comecei a ler ali, quando os discípulos perguntaram se era esse tempo que Jesus ia restaurar o reino a Israel, a sensação que eu tenho dessa resposta é que Jesus disse assim: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele diz assim: olha, isso não interessa para vocês agora, eu não quero falar desse assunto agora. Eu tenho a sensação que foi isso, ele não deu abertura, olha, não interessa para vocês. E aí ele faz aquela fala impressionante do poder que eles iam receber por meio do Espírito Santo. Para que eles fossem testemunhas até os confins da terra, não significa que seja apenas a questão de localização, né? Ele fala em Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, como se fosse apenas uma questão geográfica. Aqui, no texto grego, existe também a perspectiva temporal. Até o final dos tempos, nós vamos receber esse poder e poder falar do que nós vimos e ouvimos a respeito de Jesus Cristo. Essa é a ideia, tanto geográfica quanto temporal. E aí os varões perguntam: olha, o que vocês estão aí parados olhando? Aí esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Qual foi o modo? Ele estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, os abençoou e foi levado aos céus. Então, veja bem, isso é bem importante para a gente entender. Como ele vai voltar? Em que momento? Como que nós podemos discernir isso? Ao longo do estudo vai ficar mais claro para a gente. Vamos continuar? Em João 14, ele faz um discurso também de muito consolo para os discípulos. Esse discurso aconteceu durante a última ceia, quando ele estava ainda com seus discípulos. Ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Numa tradução da Bíblia judaica aparece assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, aparece assim: voltarei para levá-los comigo. Olha que interessante. Quem será levado com Jesus? Os discípulos. Quem é discípulo vai ser levado com Jesus. Você é discípulo de Jesus? E aqui, tanto os discípulos que já morreram, quanto os que estiverem vivos para esse seu retorno. Eu quero convidar vocês para fazer um comparativo entre as palavras de Jesus e as palavras de Paulo nesse texto áureo que é mais explícito sobre o arrebatamento. Então você vai ver um quadro aí, e eu estou trazendo só o resumo. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia e compare o texto. Em João 14, nós temos assim: olha, não se turbe o vosso coração. E lá em Tessalonicenses diz: não vos entristeçais. Depois ele diz: crede em Deus, crede também em mim. Logo na sequência, pois se cremos, em Tessalonicenses, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus.
Olha a sintonia, olha a afinidade entre os textos. Aí ele diz, olha, se assim não for, lá em João, eu vou-lo teria dito. E Paulo diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, algo de falar. Na sequência diz, vos receberei. E no versículo 15 de Tessalonicenses fala, serão arrebatados. Em João fala, voltarei. Em Tessalonicenses fala da vinda do Senhor. Textual, gente, isso é textual. Abre sua Bíblia e olhe. Em João 14 fala, para mim mesmo, vos receberei para mim mesmo. E em Tessalonicenses fala o encontro do Senhor. É o encontro. Se eu recebo alguém, é porque vai existir um encontro aqui. E em João, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí em Tessalonicenses diz, estaremos para sempre com o Senhor. Parece que Paulo estava naquela conversa lá com Jesus. Mas eu creio aí, não, né? A gente sabe que Paulo se converteu depois. Mas olha a sintonia que o Espírito traz dentro da sua palavra. Parece uma replicação da fala de Jesus aqui, né? No texto áureo do arrebatamento. E claro, Jesus veio para os seus discípulos. E a pergunta que fica para nós e cada um precisa fazer para si mesmo. Eu sou discípulo de Jesus? Como eu posso saber isso? Como eu posso ter certeza disso? Porque aqui neste relato é muito específica a fala de Jesus. Voltarei e vos receberei. Voltarei e vos levarei. E ele está falando para os seus discípulos. Ele não está falando para todo o povo da terra. É algo muito específico. Não é? Você já tinha prestado atenção nisso? Bem, Jesus, quando a gente pensa nele, muitas coisas se falam a respeito dele hoje em dia. De que é o mestre, mas apenas mestre. De que é o espírito mais evoluído que Deus mandou para ser exemplo para nós. Tantas coisas, amados, que não deixam de ser verdade, mas não é apenas isso que está escrito na Escritura. Nós precisamos ver o que Jesus pensava de si mesmo. E se nós consideramos que é o espírito mais evoluído, ele não iria mentir sobre si mesmo, ele não teria dúvida sobre si mesmo. Nós precisamos olhar na Escritura o que ele falou sobre si mesmo. Porque aí nós vamos ter a dimensão real daquilo da convicção que ele tinha de quem ele era. Porque a identidade de Jesus, ela é fundamental para o nosso posicionamento. Por exemplo, se me aparece uma pessoa aqui e eu não sei quem ela é, eu vou tratar a partir dos meus próprios paradigmas. Agora, se eu sei quem ela é, eu vou saber me posicionar e me relacionar com ela. Se a pessoa que aparece aqui é o presidente de alguma instituição, de alguma forma, eu vou tratá-lo com mais honra, eu vou tratá-lo com deferência, eu vou tratar, por exemplo, geralmente quando a gente quer resolver um problema, a gente quer, cadê o gerente aqui? Por conta da autoridade que ele tem, daquilo que ele pode resolver para mim, de quem ele é. Gente, quem Jesus é fundamental para o nosso posicionamento diante dele. Quem Jesus é para você? Quando os discípulos viram Jesus transfigurado naquele monte, foram os discípulos mais próximos a Jesus que tiveram essa oportunidade de vê-lo transfigurado, inclusive conversou com Elias, com Moisés. Eles viram outro Jesus, porque eles viram Jesus no mundo espiritual. Deus de Deus. Olha só, tem um texto que fala de Jesus num relato da mulher samaritana. Que então ele vai se apresentando, vai conversando com ela e eles acabam falando sobre adoração. Jesus fala que em verdade o Pai procura adoradores em espírito e em verdade.
E aí ela diz assim, porque Jesus falou algumas coisas da vida dela, diz, olha, vejo que és profeta e tal. E aí Jesus, no final, ele diz, olha, eu sou o Messias, sim, sou eu que estou aqui falando contigo, sou o Messias. Então ele tinha convicção de que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento relacionadas ao Redentor de Israel, ao Messias prometido. E aí, outro texto que fala é uma discussão que ele estava tendo em João, capítulo 8, você pode ler todo esse capítulo, e eu vou direto ao ponto. Ele estava numa discussão com os fariseus e ele diz, olha, em verdade eu digo para vocês que antes que Abraão existisse, eu sou. E o que aconteceu? Eles pegaram pedras para matar Jesus, para atirar em Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha blasfemado, ele tinha se comparado a Deus. Como que Deus se apresentou a Moisés? Eu sou o que sou. E quando Jesus falou, eu sou, eles entenderam perfeitamente que Jesus estava falando que ele era Deus, porque eles pegaram pedras para matá-lo. Era um pecado de blasfêmia contra Deus e o juízo, né, a consequência seria a morte. A pessoa que fizesse isso tinha que ser morta. Então, são detalhes que estão na Escritura que nós precisamos ler e ler e ler para que a gente possa compreender e o Senhor abrir os nossos olhos naquilo que está escrito de uma forma completa. Às vezes parece ser de uma forma sutil, mas se eu tenho intimidade com as Escrituras, eu vou perceber esses detalhes. Jesus, nesse relato, ele se ocultou e saiu, porque não era esse momento, não era dessa forma que ele iria morrer. Se Jesus não é o que ele disse ser, então ele só poderia ser um louco ou um grande mentiroso. E Jesus é considerado profeta, com certeza. Todas as religiões, todos os movimentos que o consideram um grande espírito não admitiriam que ele seria um espírito mentiroso. Apenas essas pessoas não pararam para ler toda a Escritura e entender que o próprio Jesus sabia quem ele era e declarou quem ele era. Eu sou. Assim como Deus tinha se apresentado a Moisés. Então, existe ainda um véu, uma venda, que a pessoa não consegue enxergar toda a realidade da palavra. E você já conseguiu enxergar a realidade de Jesus Cristo? Ele diz assim, quem crê em mim tem a vida eterna. Implica em crer, a começar de quem Jesus é. Porque quem ele é faz toda a diferença para mim e para você. Porque se ele é aquele rei dos reis, se ele é o Filho de Deus, se ele é meu Salvador, o meu relacionamento com ele, a minha forma de lidar com ele vai ser completamente diferente do que muitas vezes os homens fazem, decretam, desfazem daquilo que o próprio Jesus se declarou nas Escrituras. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E assim ele diz que isso vai acontecer conosco, mesmo que a gente morra, a gente vai viver com ele. Mas como isso vai acontecer? A partir da minha aceitação da primeira pregação dele. Essa pregação foi a primeira de Jesus, de Paulo, de Pedro, de João, e que diz assim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é ter ciência, é dar-se conta da nossa situação de distanciamento de Deus. Por quê? Porque morte é distanciamento de Deus. A morte física, quando a gente pensa em termos humanos, é a separação da alma do corpo. Então o corpo morre, mas a alma continua. Mas houve uma separação. Então, arrependimento de me manter separado, de estar separado de Deus e a minha identificação com Cristo, a minha aceitação
daquilo que Cristo fez na cruz por mim, pela fé, me faz ser aceita como filha adotiva na família de Deus. Porque eu recebo o Espírito Santo e esse Espírito mora em mim. E esse Espírito vai abrindo os meus olhos a respeito das questões espirituais. Quando nós pensamos sobre essa questão individual, nós entramos no estudo da escatologia pessoal.